Podemos começar. Para começar, o antropólogo Luiz Eduardo Soares e outros 7 intelectuais se desfiliaram da rede agora, logo após das eleições, e numa carta aberta eles alegam, aspa deles, vazio de posicionamento político e dependência política da senhora, além de uma aproximação com o campo que eles dizem conservador. Como a senhora se defende dessas críticas? Primeiro, eu acho assim que é muito adequado e até tem uma certa dose de desprendimento quando as pessoas colocam no papel as razões pelas quais elas estão descontinuando um processo, né? Nesse caso aí, um processo político. Então, tem no documento que foi apresentado por essas pessoas algumas manifestações que discordamos e outras que achamos interessantes como contribuições que ali estão postas para o aprofundamento no nosso processo interno. Mesmo aquelas que discordamos será também importante para esses aprofundamentos que estamos fazendo. Uma outra coisa importante é o fato de que essas pessoas são pessoas relevantes da nossa trajetória dentro da rede. Não é? O Luiz Eduardo foi meu coordenador de programa de governo por 2 vezes. É uma pessoa que faz parte já há alguns anos até da minha relação pessoal. E até pelo que ele é, pelo que ele representa como intelectual, como acadêmico, como defensor dos direitos humanos. Não há dúvida de que não ficamos felizes com a sua saída, não é? E gostaríamos muito de que os resultados que tivemos agora no Rio de Janeiro pudessem ter a participação deles e dos demais nesse processo. Mas a gente tem que respeitar democraticamente a posição das pessoas, que elas possam seguir o seu caminho. Eu acho que não é uma questão de se defender, é uma questão de refletir sobre todas essas coisas, né? E eu disse que há uma generosidade e até um certo desprendimento quando alguém coloca por escrito as suas razões, porque se olhar bem o documento, né, tem ali elementos, como eu disse, que são muito interessantes para nossas reflexões e vamos fazê-las. Tem outros que discordamos, mas tem uma contradição, né? Porque o texto, exatamente em um parágrafo, diz que a rede foi pelo caminho do impeachment, se curvando a uma posição minha, supostamente autoritária, e em seguida diz que um dos problemas da rede e meu é de que a gente não tenha assumido posição. Então tem uma contradição, não é? E obviamente que a escrita ela tem esse poder diferente da fala, né? Porque na fala, enquanto você às vezes é revelado por um mero ato falho, na escrita você pode ser denunciado pela falha do ato. E o documento tem claramente um parágrafo dizendo uma coisa e em seguida dizendo outra coisa. Mas o mais importante de tudo isso é que foi feita uma escolha e eu espero que esses parceiros possam encontrar seus caminhos e suas maneiras de caminhar e espero profundamente de que possamos continuar aprofundando o nosso diálogo, tanto aqueles que são convergentes quanto os que são divergentes, porque é possível fazer isso quando se tem uma visão democrática e respeitosa da trajetória das pessoas, mesmo quando estamos
caminhando nas nossas respectivas direções. E é isso que eu espero. Certo. E eu primo muito por processos em que as descontinuidades não precisam ser destrutivas. Elas podem ser construtivas. E em se tratando dessas pessoas, eu espero que possa ser uma descontinuidade construtiva. Certo? E obviamente que as contribuições serão consideradas, a disposição para o diálogo ela existe, e, enfim, até porque a questão do impeachment foi uma decisão de 60% da direção da rede, e existiam pessoas que já estavam convencidas há muito tempo de que a rede deveria ter um impeachment, como foi o caso da Andréa Gouveia, como foi o caso de Heloísa Helena. O próprio Miro se convenceu no debate, depois daquela história de que a presidente estaria mandando o documento lá para o Bessias, enfim. E eu sempre disse para os nossos deputados que eram contrários ao impeachment, e eles foram muito corretos quando disseram entrar na rede, de que eles eram contrários ao impeachment. E eu disse, a rede vai firmar seu posicionamento no processo, e eu própria vou fazer isso. Quando adquirimos a convicção de que tinha crime de responsabilidade, foi feito o debate em que 15% era por abstenção, uma pequena parte era contrário e a outra parte majoritária era favorável ao impeachment. Mesmo assim, como nós primamos muito pela democracia interna, na rede é assegurado à minoria a manifestar seu posicionamento. Obviamente que como o posicionamento era de quem foi eleito pela sociedade carioca e do Paraná e iria manifestar o seu voto, né, a rede também pagou o preço para sustentar o direito da minoria de se colocar contrário ao impeachment. E isso eu acho que é uma cultura democrática que não é muito, digamos, praticada no cotidiano da vida partidária. Mas tem elementos, sim, para reflexão, vamos fazer essa reflexão, tem momentos que discordamos, mas eu acho que o próprio documento se encarrega de revelar essa contradição. Certo. Senador, eu acho que quando ele diz essa coisa de a rede não se posiciona sobre temas centrais, ele deixa claro que com o impeachment se posicionou, e quando a senhora decidiu ir para o PSB em 2014 para ser vice do Eduardo Campos, eles também consideram então impeachment e ser vice do Eduardo Campos como os dois temas centrais ali que a senhora teve essa posição que para eles foi centralizadora. A senhora não acredita que foi centralizadora então nesses dois momentos, inclusive porque, como a senhora descreveu aí, no impeachment teve todo esse debate na rede e enfim. É que no caso do impeachment isso foi possível, né? Havia o tempo. No caso da negação do registro da rede, sem querer aqui fazer uma exegese do texto, no caso do processo da negação do registro, nós tínhamos praticamente quantas horas mesmo para tomar decisão? Era um dia, né? E nós ficamos uma madrugada inteira, mais ou menos 40 pessoas, né, no apartamento da Maristela. E eu não sei se você estava naquela vigília também, que ficou uma quantidade enorme de jornalistas, até acho que, sei lá, 4, 5 horas da manhã. Sim. E ali era uma discussão muito difícil, porque nós tínhamos a exiguidade do tempo legal. Mesmo assim, quando foi tomada por aquele grupo que ali estava, a decisão de que o melhor caminho era o caminho de, em vez de filiar-se a um partido para ser apenas candidata, mas apoiar uma candidatura que já estava posta, e aquelas pessoas que estavam ali, né, porque os estados todos não tiveram como vir para a votação da rede, até porque a gente não tinha recursos para isso. Nós fizemos essa posição de referendo, não é? Porque a filiação ao PSB poderia ser deslegitimada depois, né? E depois acho que por unanimidade foi aprovada, né?
quando teve em seguida a reunião do Elo Nacional no seu pleno. Enfim, eu sempre acredito nas descontinuidades que serão produtivas, não é? Se quisesse me apartar de alguém como o Luiz, eu ia preferir dizer das muitas qualidades que ele tem, e é isso que eu quero fazer. Eu acho que ele deu uma grande contribuição e espero que possa continuar dando, né? Obviamente que estamos abertos para continuar aprofundando o diálogo, não é? Pessoas que podem elaborar e formular como ele, como o Marcos Rolim, e algumas pessoas que porventura já passaram, não vejo por que criar uma situação de destruição das relações, né? Nem pessoais, nem políticas. Eu não acredito nesse estilo de fazer política. Quando eu saí do PT, por exemplo, e olha que foi um processo complexo a saída do Ministério, não é? O tensionamento que se criou pelo Mangabeira para acabar com o plano de combate ao desmatamento, as questões que foram ali colocadas para o presidente pelo governador do Mato Grosso e de Rondônia em relação às medidas do plano de combate ao desmatamento. Então havia ali um processo complexo, mas mesmo assim, quando eu saí do PT, eu saí com uma poesia, não é? Que era a poesia do Guimarães Rosa. Né? Será que um dia, quando a gente se separar, você seria capaz de continuar gostando de mim e gostando e gostando? Como é que a gente sabe? Não é? Eu gosto muito disso. A gente pode se separar e continuar gostando das pessoas, não é? E ainda mais quando são pessoas tão valiosas e que têm a generosidade de colocar no papel suas razões e contradições. Certo. Senadora, a senhora considera que tem se aproximado desse campo conservador que eles dizem na carta, desde que fez aliança com o PSDB no segundo turno de 2014? A senhora considera que está fazendo essa aproximação com eles? É que eu acho que isso precisa ser dito concretamente, né? Porque o apoio ao Aécio foi ali, com base em uma carta de compromisso que ele fez em Pernambuco, se comprometendo com a reforma agrária que a Dilma não estava fazendo, se comprometendo de que não deixaria a PEC que transfere a demarcação de terras indígenas para o Congresso, que a Dilma estava consentindo essa articulação no Congresso, de que manteria as políticas sociais, como Bolsa Família, como FIES, como ProUni, toda essa agenda que para nós e para mim particularmente era muito relevante. E como eu gosto muito do princípio da alteridade, da mesma forma como o presidente Lula fez uma carta aos brasileiros dizendo que iria manter o Plano Real, e eu achei aquilo muito maduro naquele momento, e de fato manteve, e até convidou os membros da equipe econômica do Fernando Henrique, como o Joaquim Levy, o Bernardo Api, o Murilo Portugal e o Marcos Lisboa para dar suporte ali ao Palocci. Eu achei que o gesto do Aécio, naquela oportunidade, fazendo a carta aos brasileiros, se comprometendo em manter as políticas sociais do PT, tinha um quê de reciprocidade positiva, no sentido de institucionalizar conquistas. Acho que no Brasil nós temos essa dificuldade de entender as coisas do ponto de vista mais republicano e não puramente do ponto de vista partidário ou pessoal, né? Há uma tendência muito grande a fulanizar ou partidarizar as conquistas. Mas foi um apoio naquele momento. A partir daí, seguimos a nossa trajetória de construção da rede, com a nossa independência. Eu acho que há uma dificuldade em vários setores em entender essa nossa insistência em querer ser independentes, porque, infelizmente, com a grande polarização que existe no Brasil, toda essa estagnação que criou para a política brasileira a polarização, as pessoas não conseguem entender quem não está em um dos campos gravitacionais, seja do azul, seja do vermelho, ou seja do PT ou do PSDB. Como a rede não está em nenhum desses e tenta construir seu próprio caminho, sua própria maneira de caminhar, tem uma certa dificuldade. Mas isso tem a ver muito com
o objetivo a que nos propomos, né? De inovação na política, de não ficarmos presos às categorias já estabelecidas, de compreendermos que tem uma profunda crise da política. Não é uma crise na política, é da política. Acho que o Bauman coloca muito bem isso, de que a política está ficando impotente e de que a política cada vez mais está juntando pessoas para fazer mais do mesmo, diz ele. E que se a política apenas junta pessoas para fazer mais do mesmo, ele pergunta, para que serve a política? Não é? Então nós temos, digamos assim, essa busca de não querer fazer mais do mesmo. Obviamente que sem negar as coisas boas e as boas contribuições que já temos, tanto dos ideais da Revolução Francesa quanto do humanismo socialista. O problema é que a política no Brasil, no meu entendimento, no mundo todo está acontecendo assim, mas no Brasil em particular, ela está muito permeada, né, pela lógica do medo. Eu que durante tanto tempo eu cantava que a esperança tinha vencido o medo, eu vejo que ele nunca esteve tão forte, né? Mas as pessoas têm medo do quê? Pois é, acho que isso o Bauman coloca também muito bem. Ele diz que as pessoas às vezes trocam liberdade por segurança, não é? E hoje me parece que as coisas vão ficando, a polarização foi fazendo os processos ficarem tão agressivos, certo? E a lógica da desconstrução introduzida pelo marketing selvagem foi ficando tão mais agressiva e violenta mesmo, né? Em que isso me parece que perpassa o imaginário da política brasileira. Então, se eu for dizer em poucas palavras, né, as pessoas às vezes se mobilizam mais por medo de ser prejudicadas. Eu encontrei alguns empresários que, quando reclamavam da Dilma, na campanha de 2014, e até mesmo em 2010, mais ou menos, isso já se presentificava, já aparecia, não é? Elas reclamavam, faziam críticas, e se você questiona assim, mas vocês sempre apoiam, e se você olha as prestações de contas, tem sempre volumes bastante significativos, né? Mas se a gente não fizer, a gente pode ser prejudicado, então os grandes, ou os que estão no poder, os que têm grande expectativa de poder, obviamente que aqueles como eu, que nem eram poder e nem muita expectativa de poder, era um apoio bem menos, não é? Então, você vê, as pessoas se mobilizam por medo de ser prejudicadas, né? Ou se mobilizam por medo de perder algum benefício. Não estou dizendo que seja benefício ilícito, né? Eu vi muitas pessoas se mobilizando por medo de perder o Bolsa Família, por exemplo. Se o Bolsa Família fosse uma política institucionalizada e não fulanizada, e que independentemente se é o PT, se é o PMDB, se é o PSDB, ela tem a continuidade como deveria ter tido o Plano Real, como teve até no primeiro Lula e depois foi arrefecendo no segundo Lula e depois perdeu completamente a sua continuidade no governo Dilma, não é? Se isso fosse institucionalizado, as pessoas não precisavam ter medo, né? Eu vejo às vezes as pessoas com medo de aumentarem os prejuízos que já têm, não é? Sejam eles justos ou injustos, porque talvez alguém pode estar tendo prejuízo porque justamente deve ser prejudicado em função de que estava tendo um ganho ilícito, ou as pessoas têm medo, não é? Eu sinto isso. E um medo, inclusive, de falta de pertencimento, porque os polos gravitacionais, eles não são apenas partidos políticos, eles são também campos identitários. E como campos identitários, eles têm o poder da autonomeação, certo? Então, se você está aqui, você pode ser considerado progressista, de esquerda. Se você está ali, você pode ser considerado de centro, progressista. Se você está ali, você é de direita. A senhora se considera de esquerda ou de direita? Eu me considero, quando vocês insistem em ter um rótulo, progressista sustentabilista. Eu mesma inventei isso, porque hoje a esquerda não diz muita coisa. Porque quando eu vi a esquerda se juntar com o Maluf, com o Renan, com o Collor, com o Cunha, com o Amazonino Mendes, com o Jader Barbalho, e eu acho que assim dos famosos eu paro por aqui, né? Então eu fiquei um pouco, né, digamos, olha, acho que tem uma certa ambiguidade hoje no conceito originário. Então vamos ter um pouco mais de humildade e vamos nos abrir
para ver se é possível fazer novas sínteses, não é? Nesse momento de profunda crise da política. E quando eu digo isso, não é só para a rede, né? Eu acho que os partidos também, todos eles nessa crise, precisam se reinventar, porque essa crise, que as pessoas visem esse medo de perder a identidade, é porque os polos gravitacionais, eles têm tanta força que eles não são apenas partidos, eles são partidos territórios, são partido identidade, partido nação, certo? Mesmo com essa derrocada do PT, senadora, que perdeu 60% das prefeituras agora na eleição de 2012, a gente conversa com os dirigentes, eles não sabem muito bem o que fazer para retomar, falam refundação, renovação, Lula na presidência como se isso fosse renovação, eles parecem ali meio perdidos. Mesmo com essa acabada com o PT, a senhora ainda acha que existe essa polarização? Como isso está funcionando? E como a rede ainda é uma terceira via? Como isso está rearranjado, sabe, depois que o PT perdeu tanta força? Eu acho que a gente não se deve... A minha preocupação não é tanto com a força que o PT perdeu. Qual é a força política que deve ser ganha para melhorar o Brasil e a política no Brasil, certo? Acho que essa que deveria ser a preocupação. Qual é a força, não no sentido de uma força política, mas qual é a força que se quer para o Brasil nesse momento, né? Essa é que é a pergunta que tem que ser feita. Acho que a primeira coisa é a gente acabar de se mobilizar pelo medo. As pessoas têm medo hoje até de perder seus amigos na mesa de bar. Às vezes tem que pagar um tributo, né? Bem, para poder continuar conversando aqui, será que se eu fizer uma crítica a Marina, eu posso continuar no papo, conversando? Certo? A pessoa... Estou falando hipoteticamente. Ou se eu começar fazendo uma crítica ao Lula, dizendo que eu não concordo com isso, com aquilo, aí dá para continuar aqui nesse papo? As pessoas têm medo, às vezes, até de perder seus amigos, seus relacionamentos. Acho que a primeira coisa é a gente acabar com a cultura do medo, não é? Eu não acredito em nenhuma construção que se possa fazer pela energia tóxica do medo. Eu acredito muito que a gente precisa manejar essa energia, ele é necessário, nos protege em muitos momentos, mas fica muito difícil mobilizar as coisas pelo medo do malefício. Eu acho melhor a gente se mobilizar em função do prazer do benefício. E isso, para mim, se chama esperança. E eu tenho esperança de que essa crise política possa ajudar os partidos a se reinventarem, a que a gente tenha um novo ecossistema político. Não para manter as mesmas categorias, não é para manter o mesmo discurso e as mesmas práticas travestidas de outra coisa, mas para que, de fato, a gente esteja aberto ao diálogo com essa realidade que está nos impondo, extrair dela algumas respostas para as perguntas que nos dispusermos a fazer. E com certeza uma coisa também interessante é a gente não rotular a priori, não é? A tentativa de um novo caminho não precisa ser rotulado a priori, muito menos quando se tem apenas 1 ano de idade, não é? Que já é isso, que já é aquilo. Até porque eu vivi uma experiência em que isso acontecia muito. Eu me lembro que no começo, quando nós dizíamos não é centralismo democrático, é um partido democrático com uma direção democrática, as pessoas diziam, sim, mas isso é um partido pequeno burguês, não é? Que está fazendo o jogo da ditadura. Quando nós dizíamos, não é a CGT, é uma central única de trabalhadores, não, mas isso é dividir, os partidos marxistas-leninistas diziam isso, né? Isso é dividir os trabalhadores, é fazer o jogo da direita, né? Quando nós dizíamos que não era unir todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva, mas procurar criar um campo diferenciado, mas isso é dividir a esquerda, fazer o jogo da ditadura. Não era fácil se construir quando já existiam tantos conceitos e preconceitos previamente dados. Mas eu acho que houve uma contribuição relevante do PT e do PSDB na década de 80 e 90, porque eles foram capazes de criar um novo acervo de experiência para a política brasileira. E tanto foi que um fez o Plano Real e nos ajudou a tirar da crise econômica, e o outro fez
um plano social que tirou mais de 40 milhões de pessoas da pobreza. Imagina se essa trajetória, não é... Claro que a história é a história, mas falando por hipótese, né? Tivesse aí subtraído a polarização cega de nenhum ponto de contato desses dois partidos da social-democracia, porque se é possível contato com o Sarney pelo lado do PT, e foi possível contato entre o Fernando Henrique e o Antônio Carlos Magalhães, como é que o Lula e o Fernando Henrique não tinham contato nenhum? Eu acho que o próprio Fernando Henrique foi muito despreendido quando ele disse que o PT e o PSDB ficavam brigando um com o outro para ver quem é que liderava o atraso, né? E eu acho que isso ele fez de uma forma até bem-humorada, mas uma espécie de autocrítica, que eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Há uma estagnação da política. Isso está acontecendo no mundo, mas aqui eu acho que ela vai ao paroxismo. E a rede é essa tentativa. E, obviamente, que alguns partidos levam 20, 30 anos para poder ter divergências. Eu acho que é até positivo que a rede, nesse começo, que está fazendo o seu próprio metabolismo, tenham pessoas que saem, e que bom que saíram dizendo o que pensam, deixando por escrito o que pensam. Espero que, sinceramente, possamos continuar dialogando, mesmo indo cada um em suas respectivas direções. Tá. Senadora, uma outra coisa. Na eleição municipal desse ano, pelos números que eu tenho aqui, mas peguei com vocês, né? 154 candidatos a prefeito, a rede elegeu 5, nenhum em capital. E dos 3.449 candidatos a vereador, elegeu apenas 180. A senhora teve mais de 22 milhões de votos em 2014. Por que a senhora acha que não consegue transferir seu capital político para os candidatos do seu partido? Você acompanhou as eleições, acho que de 2010 e de 2014, vocês mais do que ninguém se revisitarem os vossos apontamentos, verão que desde lá eu dizia que eu não acredito em transferência de voto. E que eu acho isso, inclusive, um desrespeito com o eleitor. É a visão tradicional da política que trabalha com essa ideia de que quem teve os votos retém para si o voto livre do cidadão para o entregar a seus apoiados. É sempre bom ter lideranças que possam dar suporte aos processos políticos locais, às candidaturas partidárias, mas é sempre um processo de retroalimentação entre a capacidade de aderência dos candidatos e todos esses outros fatores que são externos, não é? Não acredito que ninguém possa transferir votos. Isso é um desrespeito com o eleitor, isso é uma visão patrimonialista da democracia e daquilo que é mais sagrado na democracia, que é o voto livre do cidadão. A rede é um partido que tem apenas um ano. Não vamos nos esquecer que o nosso registro saiu faltando poucos dias para o término da filiação, que muitas pessoas que tinham um potencial muito grande de eleição tiveram que fazer outras escolhas por medo de que o registro não iria sair. Em alguns casos, a gente até apoiou essas candidaturas que foram eleitas ou estão em segundo turno por outros partidos. Em outros, saímos com candidatura própria, mas sempre fazendo a seguinte questão. O que nós queremos? Primeiro, não é subordinar nossa ação eleitoral a estratégias de 2018. Vamos participar das eleições municipais, e eu disse isso em várias entrevistas que fiz, dando a contribuição para o processo municipal, sem fazer essa instrumentalização da eleição municipal, pensando em 2018, aonde for possível ter candidaturas, nós teremos, aonde for possível apoiar candidaturas de outros partidos, apoiaremos, e aonde isso não for possível, não teremos candidaturas, não vamos lançar de qualquer jeito. É bom pensar também que nós colocamos como um dos nossos termos de referência de que nós queríamos melhorar a qualidade da política. Talvez valesse a pena para ver a quantidade de pessoas que talvez nunca tivessem chance de sair candidatas pelos partidos tradicionais de esquerda ou de centro ou de direita, e que de repente a rede foi esse espaço de inovação política. E você vê muitos jovens, como é o caso do Caio,
Amado, lá em São Vicente, que sai praticamente de traço para ter quantos por cento? 30% da votação. É um jovem de 23 anos, com recursos ínfimos, cerca de 23 centavos, voto contra R$6 voto dos seus adversários, né? E a proliferação de candidaturas que tivemos, de pessoas com esse perfil, por exemplo, o Maurício, lá em Miguel Pereira, teve 15% dos votos. Claro, ele estava lutando contra estruturas muito poderosas, mas é um jovem que dificilmente, se ele chegasse no partido tradicional e dissesse, olha, eu acho que eu sou um bom candidato e com essa estrutura que vocês têm, eu tenho certeza que eu me elegeria, não é? Ele sai de traço com nenhum recurso e consegue 15% dos votos. Se nós olharmos para o que a Úrsula fez lá no Pará, nas mesmas circunstâncias, com quase 11% dos votos, disputando com estruturas altamente consolidadas do PSDB, do PMDB, do próprio PSOL, com a candidatura do Edmilson, que ela agora está apoiando no segundo turno. Então foi um balanço positivo que a senhora está fazendo para uma saída, assim, com o partido só com 1 ano, com o registro às vésperas. É que é aquilo que a gente se propõe, né? Obviamente que, para quem faz a análise da política pela métrica do que é mesmo o cálculo eleitoral, por mais que nós tenhamos dito isso exaustivamente, que o nosso objetivo era esse, isso não foi registrado. E claro, como em São Paulo e no Rio de Janeiro a gente não teve um desempenho, por N razões que estão sendo avaliadas pelo próprio partido localmente, isso ganha, digamos assim, uma proeminência muito maior. Mas se considerarmos que temos apenas 1 ano, tivemos 5 prefeituras no primeiro turno. Nessas circunstâncias, alguns segundos de televisão, pouquíssimo dinheiro, enfim, pessoas saindo pela primeira vez, 20 dias, 30 dias para poder viabilizar as filiações. Estamos no segundo turno em 3 prefeituras de médio porte, uma capital e 2 de médio porte, que é Ponta Grossa, a Serra no Espírito Santo. Estamos no segundo turno em alguns lugares em que fizemos aliança, em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. No segundo turno você tem uma definição, onde já estávamos apoiando continuar fazendo isso da forma adequada com o segundo turno, aonde somos vice e tal, todos empenhados nas estratégias que estão traçando, e aonde resolvemos manifestar o apoio respeitando ali a deliberação local. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente está apoiando o Freixo. O próprio Freixo disse que ele não queria nacionalizar a campanha e que, portanto, não desejaria a minha presença na campanha e nem de outras lideranças. Porque, bem, isso pelo menos foi uma declaração que eu vi. Respeitamos, é o que ele acha que é mais justo para a sua estratégia. Me parece que teve uma compreensão quanto ao apoio local das lideranças. Então, enfim, faz parte dessa construção de achar, né, o que é melhor para a cidade, de uma forma construtiva. Acho que o Molon fez uma campanha propositiva. Obviamente que o Rio de Janeiro teve liberdade, como São Paulo, de aplicar 100% suas estratégias eleitorais. No caso do Rio de Janeiro, havia ali um posicionamento majoritário contrário ao impeachment. Todas as estratégias locais foram feitas pelo próprio local, não é? E obviamente que será feita uma avaliação que não pode ser reduzida a apenas uma posição política, porque senão a Jandira teria ido para o segundo turno, enfim, ou o Freixo também não teria ido, não é? E obviamente que são elementos que a gente não pode simplificar no calor do resultado imediato das eleições. Não vamos minimizar o fato de que foram apenas 5 prefeituras, mas para essas circunstâncias não colocamos como a nossa principal métrica o resultado eleitoral, ainda que para um partido político ele seja importante. Mas existe uma série de fatores, alguns eu mencionei, que achamos que aquilo que nos propusemos conseguir. Inclusive esse espaço de renovação da política, de inovação da política, de diminuir custos e de uma série de outros aspectos. Ótimo. Senador, tem mais 2 perguntas, Júlio.
que eu sei que o tempo está curto. Tá aqui a minha. O que eu queria saber diante desse novo posicionamento da rede, eu queria saber como... Qual o novo posicionamento? Não, diferente desses partidos tradicionais, é uma outra proposta, enfim, diferente dos partidos tradicionais. Como a rede vai se posicionar, e a senhora, diante do governo Temer e desses temas polêmicos? Os dois principais que eu queria saber, essa questão do limite do teto, né, o que está votando hoje, e a reforma da Previdência, que está se falando numa idade mínima até de 75 anos, e também um aumento de 15 para 25 anos para o tempo mínimo de contribuição. Como a senhora e a rede vão se colocar diante desses temas polêmicos e considerados vitais para o governo Temer? Bem, eu acho que primeiro temos que separar o que é vital para o governo Temer e o que é vital para o Brasil. Acho que um dos problemas da política é que as pessoas às vezes confundem o que é vital para o Brasil com o que é vital para aquele partido ou para aquela liderança política. A rede, a sua posição majoritária é de independência. Fomos independentes em relação ao governo Dilma, devemos continuar independentes em relação ao governo Temer. E independentes exatamente para aquilo que for bom para o Brasil, fosse na fase Dilma, seja na fase Temer, não temos nenhum problema em ser favoráveis, essa é a minha opinião. E aquilo que não é bom para o Brasil, também não tem nenhum problema de alinhamentos a priori, né? Porque eu acho que esse é o grande mal do Brasil, é oposição por oposição e situação por oposição. Uma, quando é situação, só vê qualidades mesmo quando existem defeitos que são inaceitáveis, e outra é oposição por oposição e só vê erros mesmo quando existem acertos que são evidentes. Então, é de independência. Com relação à questão da PEC, do teto do gasto, com certeza é preciso que se tenha um freio para o aumento da dívida pública, que acontece em função de se gastar muito mais e às vezes gastar muito mal do que se tem condição de arrecadar. Agora, tem um problema, né? Primeiro, esse governo está congelando a democracia. Geralmente, uma questão tão complexa, diante de uma crise tão complexa, você tem que ter um espaço para fazer o debate com a sociedade e com o próprio Congresso das prioridades. Mas não achar que é apenas o Congresso, porque vai mexer com a vida das pessoas. Tem que ter um espaço para que isso seja debatido. Mas, em função da premência da crise criada pelo PT e o PMDB, porque eles ganharam juntos, não é? E agora só virou a moeda, não é? É a outra face. Em função disso, está se congelando a democracia para os próximos 20 anos, aonde a maior parte das medidas serão tomadas a partir de 2018, e o vice que agora é presidente, ele aumenta o gasto público, não diminuiu, porque foi para 170 bilhões. Mas que, no princípio, no mérito, há que se ter, sim, não é? Um meio de redução do gasto público, sim. E quando eu falo isso, não é apenas um discurso retórico. Em 2010, quem acompanhou nossas diretrizes programáticas pôde observar que nós propunhamos ali de que era preciso reduzir, sim, o gasto público, em 2010. E ali nós já dizíamos exatamente isso, que era fundamental conter o crescimento dos gastos públicos correntes à metade do crescimento do PIB. É uma proposta que nós vínhamos trabalhando desde 2010. E quando falamos em 2014 que era necessário conter o gasto público, a repercussão que era dada, vocalizada do que era dito pela candidatura da presidente Dilma, de que nós queríamos acabar com o Bolsa Família. Naquele momento nem sabíamos a magnitude do problema do endividamento público que tínhamos hoje, mas tínhamos elementos muito fortes de que poderiam levar ao que levou, inclusive tirar os ganhos a duras penas conquistados dos trabalhadores, que agora nós vemos aí como é que estão os alunos em relação a manter suas matrículas. Estão vendo aí 12 milhões de desempregados, de trabalhadores sem comida nas suas mesas, e todas as consequências, não é? A PEC está congelando em 20 anos.
Acho que a ideia de conter o gasto público ao crescimento, a metade do crescimento do PIB pode ser uma coisa interessante. Vai ter orientação de votação da bancada a favor da PEC? É que a nossa bancada, diferentemente das demais, que ainda que tenha a centralidade da orientação, não conseguem às vezes manter essa orientação, com raríssimas exceções ou em raríssimos momentos conjunturais, né? Nós trabalhamos com a ideia de que as minorias, ou quando não há, porque no caso da Câmara dos Deputados são 4 deputados apenas, não é? Mas, na discussão interna, eu vou defender a questão de que é necessário criar mecanismos. Não acho que se deva congelar, como estão propondo, a saúde e a educação. E há que se olhar para dentro desse pacote, para 20 anos, todos os problemas que ele contém. Do contrário, nós poderemos estar assinando um cheque em branco e congelando a democracia, que é no debate que a gente resolve os problemas. Entendi. E sobre reforma da Previdência? Então, eu entendi que a senhora é favorável, sim, a limitar os gastos públicos, mas não na maneira como está colocada nessa PEC que está sendo votada hoje. Do jeito que está o pacote, há que abrir, né, como diz o Janete, todos esses vagões para ver exatamente o que está dentro deles. Né, porque você não pode pegar um país e decretar que por 20 anos não teremos aumento dos investimentos para a educação, que é estratégica para melhorar a vida das pessoas. Eu andei em 47 municípios. Em todos que eu chegava, eu perguntava, qual é o maior problema aqui? Não. Depois de praguejar assim, alguns minutos contra a corrupção, as pessoas diziam, é a saúde. Certo? Então, a saúde é um grave problema. Muito menos esse, porque é um péssimo serviço. Além do mais, não é? A gente vive um processo recessivo. Se o PIB começa a aumentar, a arrecadação começa a aumentar, isso vai aumentar o dinheiro para a saúde? Ou em função dos outros setores isso não vai ser possível e continua congelado? Tem uma série de questões. Há um princípio que é correto e deve ser tratado, certo? Porque senão nós vamos realmente para o abismo, nós estamos indo para o abismo, né? E obviamente que o governo está fazendo algo que é para aplicar no governo que virá, porque a boa parte é para 2018. E ele ainda aumentou o gasto. A Previdência precisa ser enfrentada. Há uma população de pessoas que, se não resolvermos o problema de quem banca a Previdência, nós vamos colapsar. Daqui a 20 anos teremos mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando. Isso é uma questão de responsabilidade ética com o futuro das pessoas, das novas gerações. No entanto, se constituem direitos que são adquiridos. Há que se fazer isso também de forma democrática e debatendo. Não tem como ser da forma como o governo tem. Uma questão com essa complexidade, que precisa ser enfrentada, deve ser enfrentada, e eu falo com tranquilidade, porque levantamos essas questões também em 2014 e fomos totalmente mal interpretados. Precisa ser enfrentada. Agora, não pode ser enfrentada assim como está sendo feito também. A idade mínima, a senhora concorda? De 65 temos uma realidade que precisa ser reconhecida. Hoje, a expectativa de vida das pessoas é muito maior. As pessoas ficam produtivas durante um tempo muito maior. Como é que a gente vai fazer esse balanço com pesos e medidas adequados? É o desafio, certo? Mas não necessariamente com a idade mínima, ou a idade mínima é uma boa? Temos que fazer esse balanço. As pessoas têm uma expectativa de vida maior e têm uma fase de produtividade bem mais longa do que se tinha há algumas décadas atrás. E isso precisa ser considerado. Essa equação está sendo resolvida com a idade mínima, ou enfim, mas eu acho que precisa primeiro ser debatido e olhar para quais são os prejuízos para aqueles que já têm seus direitos adquiridos. Como é que a gente faz isso, não é? Sem que isso signifique prejuízos para os direitos que já estão
adquiridos. E eu queria saber se a senhora é candidata à presidência em 2018. Tem muita gente no seu partido que acha que tem medo de que a senhora seja vice de um candidato do PSDB. Isso é possível? Olha, primeiro eu acho que não é muita gente, não é? Eu acho que se foi alguém que passou essa fonte, é uma fonte mentirosa. Nunca encontrei ninguém com esse receio. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida esse negócio, não é? O que eu tenho dito é que eu não sei se vou ser candidata. Mas é que as mentes que estão tomadas pela polarização, se alguém diz que não sabe se vai ser candidato, ele imediatamente já tenta te enquadrar em algum dos espectros. Se essa pessoa é do PSDB, não está falando com a verdade. Se ela é de outro campo ou da própria rede, também não está falando a verdade. O que eu não sei é se vou ser candidata ainda, não é? Nem estou dizendo que não serei, só não sei se serei. E quero saber qual é a melhor forma de contribuir. Eu acho que já demos uma contribuição. E eu particularmente ajudando a dar 2 segundos turnos no Brasil. Acho que é inegável que foi uma contribuição. Hoje eu me pergunto, como é que essa contribuição de ter 2 turnos ajudou a melhorar a qualidade da política? Ajudou a melhorar a qualidade das relações institucionais? Ajudou a melhorar a qualidade do debate, dando a oportunidade para que 2 candidatos no segundo turno, com o mesmo tempo de televisão, né, pudessem refletir 2 vezes sobre a Previdência, sobre a reforma política, sobre a política energética, sobre a educação, tecnologia, inovação, competitividade, sobre como institucionalizar conquistas em vez de fulanizar, como compor o governo em vez de ser distribuindo pedaços do Estado, ser uma composição com base em programa, não é? Eu não vi que houve, infelizmente, o aproveitamento dessa oportunidade. Depois dessas 2 experiências, eu continuo me perguntando qual é a melhor forma de contribuir. Tendo andado em 45 cidades em 100 dias, não é? E conversando com tantas pessoas e com tantas candidaturas jovens, não é? E vendo essa juventude ocupando a política de forma autoral, certo? Desconstruindo produtivamente a estagnação política, a violência do discurso e do ato, não é? Eu digo, bem, eu disse que eu queria ser mantenedora de utopia, acho que é uma contribuição. Pode não ter a relevância e o tamanho das métricas dos partidos que estão na lógica da política tradicional de esquerda ou de direita, mas foi isso que nós nos propusemos. Se as pessoas forem ver, eu disse, no dia da fundação da rede, nós queremos ser uma espécie de cavalo de Troia da política. Aí os meninos disseram, poxa, Maria, eu sou professora de história, né? Aí, mas cavalo de Troia? Nós vamos hackear a política. Eu digo, tá bom, fica o conceito de vocês, eu abro mão do meu, certo? De cavalo de Troia. Nós queremos hackear a política. Acho que o Caio Amado conseguiu hackear, sim. Acho que o Maurício conseguiu hackear. Acho que o Pelezinho conseguiu hackear. Acho que o menino lá da cidade de Touros, não é o nome dele? O Alisson conseguiu hackear. Eu poderia citar um monte de gente, mais ou menos da idade dele, que nunca teriam espaço em lugar nenhum na política para fazer o que eles estão fazendo. É uma outra lógica, uma outra métrica. Tem que ter uma certa tranquilidade. Acabar com a ansiedade tóxica de projeto de poder pelo poder, certo? E talvez o papel seja esse mesmo, né? O que é melhor para que a gente possa sair? O papel seja qual? Talvez o papel seja esse mesmo qual? Esse mesmo, de continuar contribuindo em melhorar a qualidade da política, de fazer o debate para que a gente possa fazer essa renovação, essa inovação. E não necessariamente com esse resultado... Não, eu não sei, não precisa ser apenas candidato, sabe? Pode até ser. Eu acho que em 2010 tinha que ser. E eu acreditava sinceramente em 2010. Poxa, depois que 20% da população, quase 20%, deu voto para uma ambientalista rotulada de ecochata, de ecoterrorista e de eco tanta coisa, não é? São esses os rótulos, não é?
agora a questão ambiental vai se tornar relevante para os partidos tradicionais, eu imaginava. Né? Depois de ter passado por uma eleição, sofrendo a violência que foi feita na eleição de 2014, pelo marketing selvagem, e agora dá para compreender por que foi tão selvagem, poxa, será que é possível manter o diálogo, essa ideia de que é preciso compor programaticamente, de que se tem que institucionalizar conquistas, de que pessoas boas existem em todos os partidos, não é? Mas me parece que isso não prosperou. Eu quero continuar acreditando nisso, sabe? De que tem horas que a gente muda, tem hora que a gente é mudado. Eu acho que nós perdemos a chance de mudar, de nos ressignificar, como eu insisti em 2010. Agora nós vamos ser mudados. A realidade está nos mudando, não é? Para como? Olha, esse é o problema. É que quando a gente muda, a gente pelo menos imagina que sabe como está mudando. Quando a gente está sendo mudado, não é? Por mais elementos que a gente tenha da realidade, a gente também se funde a ela. É muito difícil se desidentificar dela. E é preciso se desidentificar dessa realidade estagnada que está aí, para poder a política voltar a ser prospectiva. A política não é mais prospectiva no Brasil. Não discute projeto, não discute ideias, não discute o que é melhor para o país. Discute o que viabiliza o poder. Se para viabilizar o poder é preciso criar um petrolão, faz o petrolão. Se para se manter no poder é preciso destruir o adversário, é isso que será feito. Não é? E eu não acredito que tenha que ser pela destruição. A política, como a arte do funcionamento ideal das instituições, assim como a ética deveria ser o funcionamento ideal dos indivíduos, não é? Aquilo que dialoga com a vida de todos não pode ser a cultura do ódio e da destruição. Mesmo na divergência, mesmo na diferença. Eu não acredito em quem tem uma atitude generosa para governar, que não tenha tido uma atitude generosa para ganhar. Não acredito que será honesto para governar, se não for honesto para ganhar. Não acredito que será justo para governar, se não for justo para ganhar. A forma como se ganha determina a forma como se governa. E eu acho que esse é o grande desafio. Essa aprendizagem é de todos nós. Não é? Eu sou parte disso, eu sou política. Eu venho de uma experiência política de 30 anos. Né? Acho que tem muito para ser aprendido por nós mesmos. A renovação da política não vai acontecer por um partido. Acho que uma grande contribuição do PT e do PSDB foi que, na década de 80, eles ajudaram a atualizar a política. Hoje que eles se estagnaram, qual é o movimento que faz com que a gente volte a ter algum frescor na política, algum renascimento político? Esse renascimento político não precisa ser só no Brasil, porque ele precisa acontecer no mundo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha a impotência da Europa diante dos refugiados e da guerra. A política, como diz o Bauman, não é? Me parece que virou a arte de juntar pessoas para fazer mais do mesmo. Né? E se a gente não construir o que nós queremos construir, não vai acontecer. Ótimo. Obrigada, Samanta.